Number 7. Here are your shoes. Aqui estão os seus sapatos. Shoe. Observe um dígrafo vocálico aqui puxando U e o consonantal aqui do sh. E esse S vai dar uma vibradinha aqui na vogal U's. So here are your shoes. Coloque-os. Vai fazer um phrasal verb com put on. A questão aqui é, eu tenho que perceber o pronome, the object pronoun representando os shoes aqui, e a posição dele na frase. So let's talk about this one. So what would you say? Put on them, put them on, or put it on? 7 letter A, put on them. Okay, let's talk about this one. Let's see if somebody else is going to say something. Bom, vamos falar de uma coisa importante. Let's talk about phrasal verbs. So phrasal verbs são verbos que se juntam com preposições ou advérbios e vão trazer um sentido novo para esse verbo. Então, por exemplo, eu tenho o verbo look, que tem uma ideia de olhar, e aí se eu combino ele com at, ele está nessa ideia de olhar, ver. Se eu combino com for, ele está numa ideia de procurar. Se eu combino com after, ele está numa ideia de cuidar. E por aí vai. Essa é a ideia de um phrasal verb. Então eu tenho, por exemplo, o verbo put, que é colocar, e eu posso combiná-lo com put on para dar a ideia de colocar uma roupa, vestir uma roupa. Eu posso botar com uma outra preposição, put up with, com a ideia de suportar alguma coisa, aguentar alguma coisa. Então essa é a ideia de um phrasal verb. Segundo ponto, os phrasal verbs, eles podem ser separable, nas classificações, eles podem ser separable ou inseparable. O que seria isso? Eles podem ser separáveis ou não. Então tem phrasal verbs que podem botar, que assumem, que aceitam o objeto entre o verbo e a preposição. So it's possible to use the object between the verb and the preposition or after the preposition. For example, turn tem uma ideia de girar, vou combinar com on para fazer ligar. Então se eu quiser falar liga a TV, eu posso falar turn the TV on or turn on the TV. O objeto pode estar aqui depois da toda a construção, ou ele pode aparecer aqui no meio. Isso eu consigo ver no dicionário, se o verbo é separable, breakable or not. Look for, por exemplo, se eu quiser falar procure pela televisão, eu tenho que falar look for the TV. Não posso botar o the TV aqui no meio e falar look the TV for, porque ele é inseparable. Voltando a falar dos separáveis, como turn something off. Então, esse something é um substantivo, ele pode estar aqui ou pode estar depois. Como eu disse, eu posso dizer turn the TV off or turn off the TV. Mas aí eu tenho que saber que ele é um separable, ok? Como que eu sei? Estudando, né? Muito bem. Agora, caso eu queira utilizar um pronome com um separable phrasal verb, eu sou obrigado a usar esse pronome no meio. Se ele for inseparable, claro que não. Eu tenho que botar o pronome depois lá da preposição. Então, se eu quiser falar assim, ligue-a, ligue-o, aí eu não tenho como botar aqui, turn off it. Eu vou botar o quê? Turn it off. Então, se ele é separable e eu quero usar um pronome, eu tenho que usar esse pronome no meio aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Put on é um separable phrasal verb. Então, certamente, como eu tenho aqui pronome, ele vai ter que estar entre o verbo e a preposição on. Ocorre que shoes está no plural. Então, se shoes está no plural, eu não posso usar it para representar, né, eles, os sapatos. Coloque os. Então, isso me deixa com o pronome them. Então, o que eu vou ter que usar ali no raciocínio aqui é a posição. Então, embora put on seja separável, como é um pronome, eu não posso botar o pronome depois de them. Eu tenho que fazer isso aqui, put them on. Aí, se fosse um verbo que é não separável, aí eu botaria depois. Eu diria look for them. Aí, isso aqui, nem pensar em botar aqui no meio. Então, primeiro eu tenho que compreender que ele é separável e aí perceber que é um pronome ali no lugar, né, do objeto. Se for um substantivo qualquer, aí, por exemplo, se eu tivesse sapatos aqui, eu poderia botar put on your shoes, aí tudo bem. Eu poderia pegar esse your shoes aqui, ó, aí trazendo o substantivo, eu abro essa possibilidade de fazer isso aqui. Put on your shoes, or put your shoes on. Mas quem está aqui é o problema. Problema não, né? A percepção é importante, let it be. Então, them, porque eu preciso de um pronome no plural para fazer o objeto do verbo, representando shoes, e a posição, porque ele está num separable phrasal verb, e por ser um pronome, tem que estar ali no meio. Então, put on them seria errado de acordo com a sintaxe ali no inglês. So, put them on, e aí conecta esse ma aqui. Se fosse um sapato só, eu diria put it on, se fosse uma camiseta. Ah, here's your t-shirt, put it on. Or put on your t-shirt, put your t-shirt on.
Number 8. I can't find my keys. Can you help me? Veja bem. Então não consigo encontrar as minhas chaves. Olha um dígrafo aqui, né? Fazendo I, puxando o somzinho de Z para o plural. So I can't find my keys. Can you help me, blank? Agora vem o look for, que é procurar. A questão é, primeiro, tem um phrasal verb. Vou dar uma dica. Agora é a B. Yeah. Good, Hope. Exactly. Look for is inseparable. Ou unbreakable. Ele não pode, ele não assume ali o pronome, o objeto de maneira nenhuma, de forma alguma, entre ele e a preposição. Então, eu tenho que vir para cá. Ó, can you help me look for them? Também venho ali, ó, can you help me? Entrou o phrasal verb, entrou o pronome. Nesse caso, ele tem que estar, jamais isso aqui vai acontecer, por conta do look for, because look for is inseparable. E aqui também, ó, aqui foi pior ainda, ele passou a preposição para antes do verbo, essa aqui, ó, desgraça total.